desse nosso primeiro seminário internacional de política criminal. Primeiro seminário Luso Brasileiro de Sistema de Justiça Criminal, da violência local à criminalidade transnacional. Esse segundo grupo de palestras tem como tema principal o sistema de justiça criminal, prevenção e repressão da criminalidade, o caso dos homicídios no entorno de Brasília. Passaremos então à formação da mesa. Convido para compor a mesa a moderadora, professora doutora Cristina Zakzeski, professora da Universidade de Brasília. A professora doutora Cristina Zakzeski é graduada em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Estudos Comparados sobre as Américas pela Universidade de Brasília. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Tem experiência em ensino jurídico e pesquisa jurídica, atuando principalmente com pesquisas no âmbito do direito penal, da política criminal, da criminologia, dos direitos humanos e da segurança pública. Convido para tomar assento na mesa a primeira palestrante, professora mestre Marcele Gomes Figueira, professora da Universidade Católica de Brasília. A professora mestre Marcele Gomes é professora da Universidade Católica de Brasília, mestre em Engenharia Cartográfica pelo Instituto Militar de Engenharia, com dissertação intitulada Cartografia e Segurança Pública e bacharel em Geografia pela UFRJ. Atualmente exerce a coordenação do curso de graduação tecnológica em Segurança e Ordem Pública da Universidade Católica de Brasília. Como pesquisadora, trabalha atualmente em duas linhas de pesquisa: Impacto da Educação Superior na Atividade Policial, na Universidade Católica de Brasília, e Identidade Profissional e Práticas Policiais, na Universidade de Brasília. Exerceu a função de coordenadora de análise criminal na Secretaria Nacional de Segurança Pública entre os anos 2003 e 2004, foi assessora de análise criminal da Coordenação Setorial de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos no Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência nas áreas de sistemas de informação geográfica e análise quantitativa, com ênfase em segurança pública, sobretudo nas atividades de mapeamento e análise criminal. Convido o segundo palestrante, a segunda palestrante, a professora doutora Analia Soria. Analia Soria, que é professora da Universidade de Brasília. Analia Soria Batista é especialista em Ciências Sociais na América Latina. É mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Mestrado em Ciências Sociais da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na Argentina. Doutora pelo Programa de Doutorado sobre Estudos Comparados em América Latina e Caribe, Sede Acadêmica Brasil e Universidade de Brasília. Atualmente é professora do Departamento de Sociologia da UNB. Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania do Departamento de Sociologia da UNB. Foi pesquisadora do Laboratório de Psicologia do Trabalho entre os anos 1997 e 2005, do Departamento de Psicologia e do Trabalho do Instituto de Psicologia da UNB. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, NEVES. Participa do grupo de pesquisa Transformações do Mundo do Trabalho e Violência, Cidadania e Segurança da Universidade de Brasília. Convido o terceiro palestrante desta tarde, o doutor Bruno Amaral Machado, promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dr. Bruno Amaral Machado é especialista em Direito Penal Econômico e da Empresa pela Universidade de Brasília, mestre europeu do Programa de Justiça Criminal e Criminologia Crítica, doutor em Direito, especialidade de Sociologia Jurídico-Penal pela Universidade de Barcelona. Entre os anos 2010 e 2011, foi membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF e Territórios, professor associado dos programas de mestrado e doutorado em Direito do UniCeub, professor do Programa de Doutorado em Ciências Penais da Universidade de São Carlos, na Guatemala, e pesquisador do Departamento de Sociologia da UNB. Professor convidado da Escola Superior do Ministério Público da União e do Instituto Brasiliense de Direito Público.
Já passo a direção dos trabalhos para a moderadora, professora doutora Cristina Zakseski. Muito obrigada, Ivon, pela sua gentileza, pela sua competência em nos anunciar a todos. Eu, na verdade, me sinto bastante em casa nessa mesa aqui, entre amigos. E é um grande prazer anunciar os resultados finais dessa pesquisa, que nos custou bastante esforço, bastante empenho, né? E é, na verdade, uma produção que acaba de nascer, né? Mal nascida, assim, já está vindo para os flashes, né? Já está vindo a conhecer-se com esse público que nós temos aqui hoje, com alunos, ex-alunos e muitos profissionais da área de segurança pública que, com certeza, né, vão se interessar pelos resultados que a gente está divulgando aqui. Eu tenho também pessoas da equipe na nossa plateia, no nosso auditório, o Wellington, Cláudia, Carolina. Então, eu queria agradecer o esforço, o empenho e a dedicação de todos, a colaboração, porque realmente foi de grande valia. Sem vocês, vocês sabem, nós não conseguiríamos chegar a esse resultado. E queria dizer um pouquinho da trajetória dessa pesquisa, né? Uma pesquisa que faz parte de uma série do Ministério da Justiça, da Senasp, que é o Pensando a Segurança, e é financiada pelo PNUD. E nós fizemos uma proposta de trabalhar com os homicídios no entorno sul de Brasília, que é a área metropolitana de Brasília, mas que, na verdade, já é o estado de Goiás. Então, são 8 municípios e nós temos uma necessidade de conhecer melhor essa realidade que nos cerca, que é assim tão próxima, e fizemos abordagens diferentes para esse estudo, que é um estudo só, mas que foi desenvolvido com as aptidões de cada um dos membros da equipe de pesquisadores que está aqui. Infelizmente, o coordenador da pesquisa não pôde estar conosco nessa tarde, que está atendendo a compromissos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e não conseguiu sair de São Paulo, se desvencilhar dos compromissos de lá até chegar aqui e fazer esse papel de apresentar a pesquisa, que é o que eu estou tentando fazer um pouquinho. Mas, de toda maneira, eu acho que nada melhor para entender as aptidões de cada um de nós e dos respectivos subgrupos dessa pesquisa do que passarmos, de fato, para os resultados que estão expostos no relatório final em 4 capítulos, né? Então, nós temos um capítulo sobre a questão do georreferenciamento dos homicídios, que é a história em quadrinhos da Marcele, que vai expor para a gente como é que isso fica em termos de uma visibilidade, né, dessa localização dos homicídios nos mapas, por cidade, por bairro, que vai nos dar uma noção de como é que eles se configuram nessa nossa área metropolitana de Brasília. A professora Analia vai falar um pouco sobre a questão das estruturas dessas cidades, das suas histórias, da segurança pública, de como é que ela é organizada. Então, nós temos uma outra forma de abordagem com a professora Analia. Eu vou falar um pouco sobre a parte da pesquisa que eu conduzi, que é a do fluxo de justiça criminal, ou seja, dos homicídios que ocorreram, quantos foram processados e como é que se deu esse processamento, que é uma parte bastante trabalhosa também, envolve um longo questionário de pesquisa, né, umas dificuldades que nós vamos relatar, e o professor Bruno, que lidera comigo um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Política Criminal, já há algum tempo, que, enfim, é meu parceiro de pesquisa, embora todos sejamos parceiros de pesquisa em outro espaço, que é o NEVES, que é o Núcleo de Estudo de Violência e Segurança da UNB.
e o Bruno está vinculado também ao Departamento de Sociologia e ao UniCeub, que é uma instituição parceira nossa aqui. O Edson né, foi um dos professores que representou aqui a instituição na parte da manhã, assim como outras pessoas da instituição que estão envolvidas. Mas o Bruno vai falar um pouco também sobre a parte dos grupos focais, das representações sobre segurança relacionadas aos profissionais da área de justiça e segurança pública, para que a gente tenha um pouco a noção daquilo que a professora Ela Vieco-Volkmer de Castilho questionava essa manhã sobre o conceito de sistema de justiça criminal. Afinal de contas, se pode chamar isso de um sistema de justiça criminal? Né? Em que momento essas relações entre esses diversos atores e as suas noções de justiça e segurança pública, de processamento, né? E de efetividade, de eficiência, estão relacionadas a um sistema mais amplo ou estão mais voltadas para uma situação que é própria das suas experiências e ali se encerra, né? Então, são abordagens completamente diferentes e que compõem, como eu já disse, os 4 capítulos desse relatório de pesquisa e, portanto, podem nos dar uma visão um pouco diferente daquilo que está no senso comum sobre a segurança pública nessas proximidades, né, que são o estado de Goiás, mas tem muita relação com o Distrito Federal. E também pode fazer com que a gente tenha um diálogo também com a literatura a esse respeito, sobre investigação criminal, sobre manejo desses processos, sobre questões bastante sérias que são apuração, processamento e resposta a crimes de homicídio, que são crimes graves, que são crimes que são vistos e percebidos pelas pessoas mundo afora como crimes que mereçam uma resposta, né, preventiva, mas também uma resposta de apuração, né, enfim, de medidas até mesmo repressivas no que se refere a possibilidades mais amplas de controle. Agora, é importante que a gente entenda também que algumas situações que estão descritas, né, na literatura internacional, elas também vão ser repensadas por nós, porque algumas coisas a gente já pode dizer sobre essa realidade que contribui para essa produção internacional sobre a questão de como é que se dá o processamento da justiça criminal na nossa e em outras realidades, mas, em alguma medida, a gente também tem aí um início de uma trajetória de pesquisa, porque muitas das coisas que nós encontramos que são interessantes e nos fazem pensar sobre aquilo que está no senso comum e está na literatura, mas também são coisas que fazem com que a gente questione um pouco, até mesmo algumas metodologias, e que fazem com que a gente tenha possibilidades de seguir essa pesquisa com elementos que nós não conseguimos ainda decifrar com os documentos e com a metodologia aplicada até agora. Que, como vocês podem ver, é uma metodologia que tem uma pretensão de ser uma metodologia que dê uma amplitude e um embasamento mais forte do que o que a gente tem a respeito desse tipo de crime aqui no entorno. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Marcele, para ela fazer, por ordem, né, dos capítulos que estão no nosso relatório, a sua exposição. E vi no relatório, achei que ficou muito bom, estou muito curiosa com a sua apresentação. Marcele é sempre muito... Exatamente.
Alô? Então... quero sim. Obrigada, Cris. Então, boa tarde a todos. Depois dessa apresentação da Cristina, já serviu para poder aquecer os motores, e acho que foi muito feliz essa costura que você fez de todos os temas, porque realmente muitos dos achados que nós tivemos nos colocam para pensar nessa possibilidade, né, de quanto foi rica essa integração, que com certeza a gente ainda vai fruir ainda mais, né, porque fizemos ainda os nossos trabalhos, agora vamos poder compartilhar mais todos esses resultados, e vocês estão um pouco também iniciando com a gente esse compartilhamento de tudo isso que nós encontramos. Então, essa primeira parte é uma parte que eu vou fazer, é bastante descritiva, onde foi exatamente o nosso primeiro esforço de produzir o diagnóstico a partir dos registros de ocorrência que foram disponibilizados pela Polícia Civil de Goiás. Essa parte mais clara aqui são eles. Esse ponto aqui é a cidade de Goiânia. E aí eu optei por registrar Goiânia para ver que a área de influência, né, ainda que eles sejam municípios circunscritos na área no estado de Goiás, onde eles estão sob a influência da dinâmica urbana do Distrito Federal, onde eles estão muito longe da capital, que é Goiânia. E isso é uma coisa que, inclusive, se reflete na própria qualidade das estatísticas, onde é muito comum no Brasil nós termos boa qualidade no preenchimento dos dados referentes às ocorrências em cidades mais próximas da capital, na própria capital e, normalmente, na região metropolitana dessa capital. E, infelizmente, nesse caso aqui, os dados, ainda que Goiás tenha um sistema de registro de ocorrências muito bom, onde os dados realmente para Goiânia, Anápolis e toda essa região próxima de Goiânia, ela tem uma qualidade muito melhor dos dados do que em relação a essa região aqui. E aí isso nos trouxe alguns desafios no momento de realizar esse diagnóstico. Então, aqui já é essa área ampliada, né, dentro próxima ao Distrito Federal. Então, os municípios são esses. Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, que está para aqui, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, que está para lá, e Valparaíso de Goiás. Então, a metodologia, que nós seguimos foi essa, que eu falei antes, de utilizar os dados dos registros da Polícia Civil de Goiás, que foram cedidos pela Secretaria de Segurança Pública. E foi uma pena, porque isso foi algo que estava no edital da Senasp no momento da pesquisa, onde ela circunscreveu o período do diagnóstico ao ano de 2010. Então, no momento de solicitar esses dados para a Secretaria de Segurança Pública, nós até argumentamos e colocamos que precisávamos de um recorte maior de dados, porque a gente analisar um único período, talvez a gente não fosse ter um volume de dados e uma representação dessa dinâmica suficiente para poder dar mais subsídios para as nossas análises. E aí, infelizmente, nós não conseguimos um recorte maior dos dados. Então, assim, as análises que nós vamos apresentar aqui, ainda que tenham, né, o acumulado de um ano, elas não pegam o período de grande crescimento das taxas de mortalidade dessa região, que é um período de aproximadamente, exatamente isso, que retrai a 6, 5 anos atrás, onde, né, essas taxas elas vinham estáveis e se você tem um grande aumento nesse período. Então, isso é algo que a gente ainda vai ter que se aprofundar mais durante esse período e tentar esses dados junto à Polícia Civil, que seria muito bom. E aí, essa primeira parte do trabalho, ela foi dividida, então,
de uma forma que reflete o que estavam dentro dos registros de ocorrência. Então, foi feita uma caracterização geral, né, composta, então, por dias, meses, dia da semana e horário das ocorrências, que é uma análise clássica, né, que muitos chamam, né, de DHL, né, dia, hora e local. O local de ocorrência, definido de acordo com a classificação utilizada pelos próprios órgãos de segurança pública de Goiás. O perfil da vítima, que aqui, nesse caso, foi composto somente por sexo e idade. Então, essas características da vítima, por exemplo, como cor da pele e raça, ela não estava disponível dentro do banco de dados. E também o meio empregado, era outra parte do banco de dados que também a gente utilizou. Então, dentro dessa caracterização geral dos homicídios, observa-se, chama muita atenção, que apenas 2 homicídios, eles registram 45% das ocorrências de toda essa região. Onde isso é um dado relativamente esperado, sendo porque o homicídio, ele é um evento extremamente concentrado dentro da sua distribuição espacial. Se nós formos ver, nós temos várias pesquisas que mostram isso, inclusive para um cenário nacional, onde dentro do cenário nacional, aproximadamente 5% dos municípios concentram mais de 80% dos casos de homicídios no Brasil. Então, a gente já vê que espacialmente ele é bastante concentrado, porque a nossa população no Brasil, ela também é bastante concentrada nos centros urbanos. E isso se reflete também numa análise mais intramunicipal, porque nós vamos ver mais na frente, onde essa concentração ela se dá tanto no nível macro, e quanto mais a gente verticaliza a nossa análise, mais nós podemos perceber que, inclusive, dentro dos municípios, nós temos poucos bairros que concentram a grande maioria desses eventos. Onde também é uma característica, eu vou falar um pouco mais quando estiver falando dos municípios separados, mas também é uma característica dessa região, onde ele é uma região onde muitos desses municípios têm grandes áreas rurais. Isso também é uma característica dessa região. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que isso também produz um efeito. Então, a gente fez a análise clássica, né, onde nós fizemos, então, uma distribuição pelos meses do ano, onde nós já esperávamos que nós não teríamos nenhuma concentração e nenhum padrão pela própria característica do evento, onde difere de outros eventos, como, por exemplo, roubo à residência, onde essa dinâmica espacial própria do local poderia produzir mais efeitos. Porque uma área onde, por exemplo, isso em Brasília, né, a gente tem, então, períodos de férias, onde a cidade fica muito mais vazia, onde você tem residências vazias, que facilitam a ocorrência de furtos. Então, esse tipo de dinâmica ela não se dá para esse evento. Agora, de acordo com os dias da semana, também chama bastante atenção a concentração nos finais de semana, que eles também representam mais de 50% de tudo que ocorre nessa região, em relação aos dias da semana. As faixas de horário, elas foram, então, divididas em umas faixas de horário de 6 horas, que muitas corporações utilizam, inclusive essa faixa horária também para suas análises, então a gente optou por utilizar essa categorização. Então, também algo já esperado, né, que é no período noturno, onde ocorrem a grande maioria desses eventos. E aí, uma síntese, né? Então, disso que nós vimos, a concentração ela se dá sábado e domingo, que corresponde conjuntamente a 50% de todas as ocorrências. E essa análise ela foi feita tanto de forma macro, considerando todos os municípios, e depois ela foi feita de forma individualizada para cada município. E em todos os municípios nós vimos a recorrência do mesmo padrão, tá? Tanto relativo à concentração aos sábados e domingos, como relativo à concentração com as horas, as faixas horárias. Então, também é só uma tabela, né, para cada município dessa concentração por mês.
E aí, em relação ao local da ocorrência, então nós utilizamos a classificação que já constava dentro da base de dados, né? Onde eles classificam em via pública, residência, estabelecimento comercial, local ermo, unidade hospitalar, unidade prisional e outros. E aqui tem um dado que chama atenção, porque ainda que também dentro dessa dinâmica já fosse relativamente esperado uma maior concentração dos homicídios em via pública, chama atenção o alto número de ocorrência em residências, que se aproxima a 20%. E isso difere de outras localidades, onde em outras localidades o estabelecimento comercial ocuparia essa segunda posição. Então, isso num primeiro momento, a primeira hipótese que nos permite fazer é exatamente do caráter ainda mais forte das relações interpessoais dessa região. Ou seja, porque se acontecem nas residências, onde é muito comum, dentro dos relatos dos históricos das ocorrências, desses casos aqui, as pessoas serem abordadas dentro das suas casas, onde alguém vai lá, chama no portão, ele vai atender e ele é baleado. E então, esse fato de se concentrar em residência não tem nenhum aspecto de violência doméstica exacerbada ou algo desse tipo, né? As vítimas, elas são mais de 90% homens, nós vamos ver, e os poucos casos onde as vítimas são mulheres, também são casos que não trazem nenhuma... Eles não, é como eu falei antes, né? A gente não tinha um volume de dados onde permitiu que a gente encontrasse algum tipo de padrão que quantitativamente se apresentasse. Então, isso chama muita atenção. Então, ou seja, são realmente de conhecidos que estão, né, numa interação violenta que está levando a esse ápice aí da consumação do homicídio. Então, aqui o total, para o geral, né, para toda a MB. Tá? Então, também o gráfico. E o perfil da vítima. Então, como eu falei antes, né, o perfil da vítima clássico, que é o composto por idade, sexo, cor/raça, cor/raça foi algo que a gente não conseguiu. E mesmo a idade, nós tínhamos também um baixo preenchimento desse campo, onde aproximadamente mais de 60% do campo de idade ele também não foi preenchido. E aí o que restou desse campo que foi preenchido também dentro do perfil que aparece também do perfil nacional, que aí nesse caso ele era um pouquinho mais velho, que no perfil nacional a gente vai às vezes de 15 a 24 anos, e nesse perfil ele estava muito mais concentrado de 18 a 24 anos. 18 a 25 anos. Tá? E aí, então, a presença, né, maciça do sexo masculino. O meio empregado, em 75% dos casos, então, foi a perfuração por arma de fogo, sendo que facada no abdômen foi o segundo meio mais empregado, correspondendo a 15% dos registros. E aqui chama a atenção um fato, onde não está aqui, está nos dados do Ministério da Saúde, que ainda não tinham sido, não tive tempo de colocar nesse relatório, mas como a nossa pesquisa, né, ainda continua durante mais algum tempo, é muito interessante. Eu peguei o registro das internações hospitalares do SUS para essa região pela classificação dos eventos que são categorizados como agressões. E dentro desses eventos, chama muita atenção a alta quantidade, que é muito maior, dos eventos com arma branca. E aí eles são muito superiores aos eventos com armas de fogo. Que, na verdade, é evidente, né? A letalidade, o potencial letal da arma de fogo, é claro que faz com que ela depois seja muito mais significativa nos crimes consumados. Mas essa grande presença de eventos de arma branca, fruto de agressões, ou seja, foram agressões intencionais, chama a nossa atenção para poder também desenvolver mais um pouco na nossa pesquisa e se aprofundar em cima disso. Foi um dado que eu verifiquei esses dias, estou trazendo para vocês, mas
elementos que podem nos ajudar a aprofundar essa análise, porque tem a ver muito com a cultura local, e aí a gente tem até outros aspectos mesmo demográficos, né, dessa população. E aí, dentro da análise espacial, que saiu do lugar. Então, quando a gente olha para os números absolutos, essa região aqui é a região que concentra o maior volume das ocorrências, tá? É essa região de Lusiânia, que é esse município todo aqui. E aqui um pouco de Formosa. Só que eles também são os municípios mais populosos. Então, quando a gente faz o controle, né, estatístico, onde a gente passa, então, a não olhar mais para os números absolutos, mas olhar para as taxas, aí as taxas a gente vê que esse município de Formosa ele já não deixa, né, de ser algo que concentre tanto, e a gente vê um padrão muito mais concentrado para essa região do Distrito Federal, mais aqui para baixo, dentro desses municípios. E aqui esse... Então, aqui são todos os bairros. Aqui agora eu já fiz uma análise por bairro, tá? Para poder chegar a esse recorte de bairro, nem todos os bairros que nós encontramos dentro dos registros de estatística, eles estão aqui mapeados. Mas, por sorte, a gente conseguiu identificar a maioria, porque não estava disponível uma base cartográfica com os limites desses bairros. Então, isso foi algo que foi construído quase que artesanalmente, tá? Onde eu busquei várias informações dentro das redes sociais e outras informações, juntando com o Google Maps, juntando com um site chamado Wikimapia, onde cada um... é tipo um site de mapeamento colaborativo, onde, analisando todas essas informações e fazendo uma checagem com moradores locais, alguns estudantes nossos da UNB eram residentes nesses municípios, e aí foi uma aproximação que nós fizemos. E aí, depois de fazer o desenho desses municípios, eu fiz uma compatibilização com os setores censitários. E aí, porque o setor censitário ele é fruto de uma análise mais aprofundada por parte do IBGE para poder fazer o censo. Então, eu peguei os setores censitários, os limites, e aí essa base cartográfica está disponível, que o IBGE disponibiliza. Eu peguei os limites desses setores censitários e fiz uma compatibilização com esses bairros. Então, esses desenhos de bairros, eles são uma aproximação, tá? Então, a gente percebe agora, contrastando, né, com essa concentração, que os bairros que mais concentram essas coisas, eles são ainda um recorte ainda melhor dentro desses municípios, que tem uma área geográfica mais abrangente, mas que se concentram em poucos lugares. E aí, deixa eu só um instantinho que eu vou pedir licença para pegar uma informação aqui. Peraí. Tá. Dentro desses bairros, da distribuição por bairro, chama atenção que apenas 4 bairros, eles concentram também em torno de aproximadamente 50% das ocorrências. O bairro de Jardim Ingá, em Lusiânia, Jardim Céu Azul, em Valparaíso, Jardim Barragem, em Águas Lindas e Pedregal, no Novo Gama, esses 4 bairros eles concentram mais de 50% de todos os registros de ocorrência de homicídio de toda essa área. Tá? E aqui, esse daqui, deixa eu ver. Esse aqui é Águas Lindas, não, Formosa. O município de Formosa, nele a gente não conseguiu. Aqui eu estou mostrando Formosa de forma mais geral, tá? E aqui é uma ampliação desse pequeno trecho aqui de Formosa, tá?
Porque boa parte do município de Formosa é área rural. Então, a área urbana é uma área urbana extremamente concentrada. E dentre os municípios que foram analisados, Formosa foi um município onde a gente não conseguiu registrar uma concentração de homicídios em poucos bairros, porque nós também não tínhamos a informação com uma qualidade suficiente para poder fazer esse tipo de aferição. No município de Lusiânia, então, aí a gente tem os bairros do Jardim Ingá, Parque Estrela d'Alva, que esses... mas o Jardim Ingá sozinho, ele responde a mais de 30% das ocorrências no município de Lusiânia. Tá? E aí os bairros em Lusiânia, o Jardim Ingá, com certeza, mesmo dentro da própria área metropolitana, ele já é sozinho o que tem uma maior concentração de casos. Em Águas Lindas, Goiás, também a gente teve uma concentração um pouco evidente, onde a gente precisou agrupar em até 7 bairros que responderam para poder atingir essa representação de mais 50% das mortes, que é o Jardim Barragem, que ele sozinho já possui a maior concentração, e aí quando a gente tem que juntar com outros bairros, Jardim Águas Lindas 2, Camping Clube, cidades do entorno e outros bairros. Esse daqui é Valparaíso de Goiás, onde Valparaíso de Goiás, aí a gente tem o Jardim Céu Azul, com 27% das ocorrências, tá? Que é disparado, ele é o primeiro dentro de Valparaíso, e o segundo já vem com 8% das ocorrências, sendo que o primeiro já tem 27% das ocorrências. E Cidade Ocidental, aí também a gente não tinha uma concentração também espacial tão bem determinada, onde aí a gente já tem uma divisão de Parque Nova Friburgo, Setor Central, Ocidental Parque, todos eles variando em torno de 10% a 13% do total de ocorrências de Cidade Ocidental. Tá? Enfim, e aí os próximos passos que nós vamos seguir dentro dessa pesquisa agora, é onde nós vamos, então, vocês vão assistir daqui a pouco a apresentação da professora Ana Lia, que está levantando dados mais socioeconômicos, da infraestrutura, das estruturas de oportunidade dessas regiões. Então, a nossa expectativa é que a gente possa agora, numa segunda etapa, fazer essa articulação com as estatísticas criminais e as estruturas de oportunidade, para poder fazer um mapeamento dos fatores de risco e das situações de vulnerabilidade desses fenômenos. O que chama muita atenção nessa análise espacial, na busca e na opção que nós fizemos por fazer essa análise, não foi só porque eu trabalho com engenharia cartográfica, isso, né? Não foi por isso, é por conta que tem uma discussão metodológica por trás. Porque, muitas das vezes, quando nós estamos analisando o fenômeno da violência, a gente sempre fica preso, às vezes, a uma falsa dicotomia entre análise quantitativa e análise qualitativa. Onde, evidente que a análise qualitativa, ela nos traz uma quantidade, um universo muito mais rico e complexo dos fenômenos. Mas, exatamente por ela trazer um universo mais rico e complexo, sempre um desafio sistematizar essa informação e buscar nela generalizações que possam auxiliar e subsidiar a elaboração de políticas públicas, né? Então, de forma mais geral. Então, utilizar os instrumentos de análise espacial foi também, para nós, um recurso metodológico que vai nos possibilitar, mais à frente, agora, nessa segunda etapa, fazer essa junção. Então, articular com os dados, com as estruturas de oportunidade, com os dados socioeconômicos, né, e com uma análise da desigualdade para além da análise de renda, porque muitas das vezes, quando nós estamos falando em desigualdade, em distribuição, em concentração, as pessoas sempre analisam, né, associam rapidamente a distribuição de renda, desigualdade com distribuição de renda. Onde desigualdade tem muitas mais, tem um outro universo, né, de
serviços universais que estão distribuídos de forma não universal, né? Então, é a saúde, não só a educação. E aí uma discussão, tipo, quais desses fatores importam para a gente poder analisar os fenômenos de segurança. E aí, só complementando, já vou passar a palavra, é curioso, uma das ações que foi feita pela própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi, durante um período, a Força Nacional de Segurança Pública esteve nesses municípios. E o grande resultado que a Força Nacional de Segurança Pública obteve foi a redução dos crimes de rua, não a redução dos homicídios. Por quê? Porque se eles conhecem onde um e os outros moram, se eles se conhecem, ele vai esperar o óbvio, o que eu e você também esperaríamos para pegar o nosso desafeto, e espera a viatura passar. Né? Quando a gente quer, né, dar o cascudo no irmão, a gente espera a mãe ou o pai passar. Então, o grande efeito da Força Nacional foi a redução dos crimes de rua, que quando a gente satura policiamento, né, nós temos várias pesquisas, sobretudo no universo das pesquisas americanas, que foram feitas essas pesquisas, quando a gente satura de polícia, o que a gente consegue? A gente consegue efeitos naquilo em que polícia faz resultado. Então, a investigação de homicídios, a punição e a prevenção, ela passa por outros elementos, né, que, claro, possuem uma interface com os operadores de segurança, mas não tão somente para poder cair toda a responsabilidade em cima do colo deles. Né? Então, era isso. Tá? Então, muito obrigada pela atenção.